o SUS é uma proposta, é uma política pública em construção e a mais inclusiva de todas elas. Então eu entendo que houve avanços muito importantes. A universalidade foi um princípio que todos os governos pós-Constituição procuraram ampliar. Nós tivemos um crescimento significativo da atenção básica, mas tivemos também crescimento significativo da área da média complexidade, o atendimento especializado, e tivemos um desenvolvimento muito grande, particularmente na área da alta complexidade. No que diz respeito às chamadas diretrizes do SUS, eu acho que tivemos avanços importantes também. No que diz respeito à regionalização, hoje nós estamos construindo redes que têm um desenho regional bastante definido, que procuram se articular no sentido de viabilizar para os habitantes de uma determinada área composta por várias cidades o acesso a diversos serviços diferenciados. Eu acho que isso tem avançado. Do ponto de vista também da descentralização, no sentido de garantir que os municípios, que os estados tenham responsabilidades próprias, também acho que avançou, mas acho que nós precisamos avançar mais. Por isso eu defendo a proposta de uma lei de responsabilidade sanitária para definir claramente o que é papel do município, do estado e também da União. E do ponto de vista do controle social, o SUS é a política pública mais participativa que há no Brasil. Só que não há hoje ainda, vamos dizer assim, dentro do princípio da equidade, esse acesso integral da mesma maneira. Setores que têm maior capacidade de vocalização, que têm maior capacidade de organização, têm condição de cobrar do serviço público, muitas vezes judicialmente, o atendimento às suas demandas. E muitas vezes a população que tem problemas de saúde, digamos, mais comuns, não é, do que esses de alta complexidade, enfim, não chegam a ter acesso a coisas elementares. Então, essas contradições nós temos no sistema. Nós precisamos deixar mais claro, delimitar o que de fato é aquele princípio. No caso da integralidade, nós temos que fazer esse debate. Países que têm sistemas públicos como o nosso, como o Canadá, como a Inglaterra, não há acesso irrestrito a tudo, não é? Há um delineamento do que é que o sistema público pode oferecer, até mesmo para não gerar essas condições de iniquidade. A regulamentação da emenda 29 permitiu que nós tivéssemos essa regulamentação do que realmente representam esses gastos. E agora, o que é que acontece? Aquela proposta em relação ao governo federal, ela hoje já é insuficiente. A ideia do crescimento do orçamento da saúde pela variação nominal do PIB de cada ano, ela hoje já não produz o recurso necessário, suficiente para atender às demandas do sistema. Por isso que os movimentos da área de saúde, parlamentares, enfim, estão lutando por um incremento que possa nos fazer chegar aos 10% da receita corrente bruta ou 18,5% da receita corrente líquida. O governo agora está fazendo um gesto de elevar para 15%, ainda que num processo de transição um pouco demorado, mas de toda sorte são mais recursos. A sustentabilidade política do SUS, eu diria que ainda não é a que nós gostaríamos que fosse. E aí eu me refiro não somente ao parlamento, mas principalmente à sociedade. O SUS, apesar de ser um sistema de saúde que não há igual no mundo pela quantidade de pessoas que ele abrange, ele não adquiriu ainda a legitimidade necessária junto à população. O senso comum, especialmente de quem não usa o SUS, é de que é muito problema, existem muitos gargalos, existem muitos ralos e a qualidade do sistema, do atendimento, ela é ruim. Esse é o sentimento. As pessoas ignoram muitas vezes toda essa área de excelência que nós temos, que são referência para o mundo, inclusive, e
as pessoas não têm conhecimento disso. Acho que um dos grandes problemas do SUS, até mesmo para garantir a sua sustentabilidade econômica, é construir essa legitimidade junto à população. É a população sentir que esse sistema, ele atende às suas demandas, ele é bom, ele pode ser melhorado, e a própria população cobrar. O que nós vemos o tempo inteiro é apenas, pelos meios de comunicação, a apresentação de problemas, de situações de dificuldade. Então isso vai construindo uma visão que eu acho que é equivocada. O grande problema que nós tivemos e que se situou aqui no Senado foi a questão do fim da CPMF, né? Essa decisão equivocada de não renovar aquela contribuição fez com que o sistema de saúde perdesse anualmente 40 bilhões, hoje seria até bem mais do que isso, né? O recurso que hoje faz falta em diversas ações que foram feitas. Eu acho que foi um momento em que não houve a sensibilidade necessária dos senadores para entender que essa é uma questão que ultrapassa os limites partidários, é uma questão da sociedade. Essa relação do Sistema Único de Saúde com o sistema suplementar, ela precisa ser rediscutida, porque essa relação é uma relação, eu diria, de parasitismo, não é? O sistema suplementar, ele é subsidiado duas vezes. Ele é subsidiado quando as pessoas que se associam a um plano de saúde podem deduzir integralmente os gastos com as mensalidades dos planos de saúde, e ele é também desonerado, ele é subsidiado pelo fato de que as ações mais complexas, mais caras, mais importantes, é o Sistema Único de Saúde quem faz, não é? Então, o que é que nós devemos? Esse é o meu pensamento. Nós devemos encarar essa situação como uma situação que, ao invés de haver uma suplementariedade, há uma complementariedade. E muitas vezes com a sobreposição de ações, não é? Eu sou defensor de que, da mesma forma que em outros países que têm sistemas universais, o sistema privado ele possa dar uma contribuição ao sistema público, não pelo ressarcimento de despesas feitas em hospitais públicos, enfim, porque isso é um montante que não é importante, não é grande, apesar de que aumentou, mas é principalmente de divisão de responsabilidades. Por exemplo, nós podemos levar em consideração e assumir que políticas como a política de transplantes, a política de medicamentos de alto custo, etc., podem ser políticas que o Estado faça. Os planos de saúde não se preocuparem com isso, não haver ampliação de cobertura até esse ponto. Mas, por outro lado, que os planos de saúde possam garantir para o SUS, de forma equivalente, acesso à média complexidade, acesso ao atendimento especializado, que são pontos onde nós temos gargalos hoje. Eu vejo a perspectiva do SUS como uma coisa positiva, não é? Eu acredito que nós vamos conseguir, no médio prazo, trazer recursos mais significativos para essa área. Com esses recursos, nós podemos produzir políticas que gerem um impacto importante sobre qualidade do atendimento, acesso. Programas como Mais Médicos, por exemplo, vai permitir uma ampliação da atenção básica que anteriormente nós não podíamos ter. Então eu acredito que o SUS tende a se afirmar como uma importante política pública.